Olá, muito bom dia, você que me vê por esse vídeo, Deus o abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Pessoal, esse para mim é um motivo de muita felicidade. Eu venho aqui por um propósito específico e único, glorificar o nome do nosso Deus. Esse moço aqui embaixo, compartilhei essa foto e fiz esse comentário para glorificar o nome do nosso Deus. Ele é meu irmão, ele chama-se Paulo Alves e somos em 7 homens ao todo na casa dos meus pais. São 9 pessoas, 2 mulheres e 7 homens. Ele é o sexto. E assim, ele passou por uma situação de muita gravidade. Ele teve um problema na cabeça, ele foi às pressas para o hospital, para as clínicas e lá ficou durante 70 dias. Ele passou, pelo certo que eu sei, na cabeça, ele sofreu 4 cirurgias. Ele teve 2 AVCs hemorrágicos. Ele ficou entre a vida e a morte, ficou em coma durante todo esse tempo, basicamente todo esse tempo. Ele ficou mais ou menos 60 dias em coma, ou no mínimo mais de 50 dias em coma ele ficou direto. E assim, os médicos o desenganaram, falaram que ele não ia mais voltar à vida, que ele não tem mais condições de voltar. Esse era o diagnóstico. E se caso voltasse, ele poderia ficar vegetativo, ou seja, não ia falar, não ia andar, nem sequer ia entender nada, porque na última semana do final do processo do coma, ele sofreu uma infecção no cérebro, entrou uma bactéria e essa veio para acabar, para destruir o que já estava quase que destruído. E assim, essa infecção, essa bactéria afetou o sistema nervoso dele e o diagnóstico dos médicos em geral, era que se ele voltasse também, ele ia voltar com um raciocínio danificado, ou seja, ele ia ter uma consciência como a mente de uma criança, não ia ter o poder de tomar decisões, porque não ia ter condições. Mas, pessoal, tem um povo que ora, tem um povo que orava, que clamava, tem um povo que buscava nas madrugadas, um povo que se levantou para orar em nome do Senhor Jesus Cristo. E é esse ponto que eu venho aqui dar esse testemunho, para dizer a você que aquilo que os médicos falam, o pior diagnóstico, quando se levanta um povo para clamar o nome do Altíssimo, no nome do seu Filho Jesus Cristo, a última palavra vem dele. Deus é Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ou seja, Ele é o Deus que confunde médico e medicina. Ele tem o poder para fazer e para desfazer, para ligar e desligar, para matar e dar vida e para ressuscitar dos mortos aquele que já morreu. O meu irmão, eu perguntei, pessoalmente perguntei para a médica no dia que eu fui visitá-lo e perguntei qual seria a possibilidade dele voltar à vida. Ela me falou que era muito pequena. E esse muito pequena eu calculei que fosse talvez 5% de vida, de chance. Depois fiquei sabendo que teve 1% de vida apenas de possibilidade de voltar. Ou seja, ele estava praticamente morto. Um dia eu recebi uma notícia do meu irmão, que sempre me mandava notícias. Ele me falou que ele estava, algumas áreas nele não tinham sido prejudicadas. E foi nessas áreas de vida que eu comecei a clamar. Ou seja, nós começamos a clamar. Eu não quero dizer aqui o meu eu, não quero colocar a minha, como se fosse a minha, mas nós oramos e o Senhor atendeu. E graças a Deus, hoje ele saiu do hospital, está com uns 10 dias atrás, ou melhor, está com uma semana que ele saiu do hospital, já está com uns 10 ou 15 dias que ele está fora do coma, ao todo uns 15 dias mais ou menos. Ele hoje está falando, ele está andando, ele está comendo com suas próprias mãos, ele está com a mente, com o sistema nervoso completamente saudável, não tem uma sequer sequela, ele não tem, não demonstra, ele está literalmente bem, glória a Deus. Pessoal, esse é o Deus que nós clamamos e que nós servimos. Esse é o poder de Deus que é mostrado numa situação como essa, onde você recebe um diagnóstico do médico, você recebe algo na medicina e o diagnóstico é de morte, o diagnóstico é que já era, que não tem mais jeito. Mas não se esqueça que a última palavra vem de Deus, que Deus é quem determina o sim ou não, é Ele quem tem controle sobre a vida e não os médicos, não a medicina. Damos graças a Deus por esses profissionais. Eu dou graças a Deus por eles que lutaram em favor dessa vida.
Eles deram o seu melhor, fizeram o que puderam fazer, mas quanto o poder da vida, somente Deus pode fazê-lo. Deus, ele é dono de tudo, ele é autor da vida, e a vida vem dele, a vida emana dele, portanto a última palavra vem de Deus. Esse testemunho eu devo fazê-lo, e estou fazendo aqui para a glória de Deus, para dizer a você que diante de um caos, diante de uma situação, de uma aflição, clame o nome do Senhor Jesus Cristo. Invoque o nome dele, não importa o quadro, não importa a situação, clame. Quando você vê uma má notícia, ainda que você fique abalado porque você é humano e você se abala, mas não se deixe vencer pelas más notícias. Lembre-se, grandes acontecimentos na vida, grandes milagres aconteceram porque clamaram e ouviram a voz de Deus e creram nela. Hoje você ouve a voz do Senhor pela palavra dele e você confia nessa palavra que é poderosa para fazer e gerar em você fé verdadeira, capaz de você transportar montes. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a última palavra vem dele. O meu irmão está saudável, está se recuperando, está falando por telefone. Já falei com ele, já falou com a minha mãe. Estamos exultantes de alegria, mas essa alegria é para a glória de Deus, é para o louvor do nosso Deus. A ele seja a glória, a ele seja o louvor, a ele seja a honra e a glória para sempre, porque só ele é digno de receber. Eu quero deixar aqui para você um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, um grande homem de Deus, um servo do Senhor que tem dedicado a sua vida a pregar o Evangelho, é o ministro do Evangelho, onde, homem cheio do Espírito Santo, ele diz assim a respeito de Lázaro. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, a ressurreição é a ressurreição e a vida. Ele diz: a ressurreição de Lázaro é o sétimo, o último e o maior dos milagres públicos operados por Jesus e registrados nesse evangelho. Foi realizado na última semana antes de Jesus ser crucificado. Seu propósito foi despertar a fé nos salvos e a fúria definitiva dos inimigos. O mesmo milagre que produz fé em alguns provoca a fúria de outros. Jesus tinha três propósitos bem claros com esse extraordinário milagre. Eu vou citar apenas dois motivos, dois propósitos específicos para isso, para que sua fé possa ser avivada e você possa clamar cada vez mais o nome do Senhor Jesus. Ele diz: primeiro propósito, manifestar a glória de Deus. Capítulo 11, versos 4 diz assim: aqui o comentário do pastor diz: tudo o que Jesus ensinou e fez mirava a glória de Deus. A ressurreição de um morto é um milagre maior do que a cura de um enfermo, mas a de um morto de 4 dias é maior do que a ressurreição de um morto de apenas um dia, ou seja, daquele que acabou de morrer. Ou seja, mas a de um morto de 4 dias é maior do que a de um morto que acabou de morrer, de alguém que acabou de morrer. Portanto, prossegue. Segundo, despertar a fé. Capítulo 11, versos 15, 42 e 45. Diz assim: os milagres de Cristo sempre tiveram um propósito pedagógico de reverter verdades espirituais. A multiplicação dos pães ensina que Jesus é o pão da vida. A cura do cego de nascença, que ele é a luz do mundo. A ressurreição de Lázaro, que ele é a ressurreição e a vida. Queria fortalecer a fé dos discípulos. Capítulo 11, versos 15. Levar Marta a crer antes de ver a glória de Deus. Capítulo 11, versos 26 a 40. Despertar a fé salvadora nos judeus presentes. 11:42 e proclamar que a vida futura depende da fé nele e que a morte não tem entendam, não tem a última palavra, para que os que nele creem, glória a Deus. Portanto, esse foi o motivo pelo qual Jesus operou o milagre na vida de Lázaro. Um homem morto já há 4 dias, com o corpo todo em estado avançadíssimo de decomposição, não tinha mais esperança nenhuma de vida, estava na verdade todo podre e se desmantelando e se decompondo, se desmanchando. Ou seja, mais uma vez que Jesus chega dentro daquele túmulo e manda a palavra de ordem, ele manda a palavra de vida, Lázaro sai do túmulo, Lázaro sai para fora. E Lázaro, o corpo morto já há 4 dias,
ouve a voz do Senhor Jesus. E aquela palavra entra, a vida entra com a voz e ressuscita aquele morto. Quero dizer a você que o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, pela voz e pela ação e pelo ministério do seu Filho Jesus Cristo, ele operou na vida do meu irmão, dando vida a ele, já quase morto, praticamente morto. Na verdade, ele teve quase que uma ressurreição, ou uma, por que não dizer uma ressurreição? Porque era só desligar os equipamentos, ele na hora apagava e estaria hoje debaixo da terra. Mas Deus prove ao Senhor, pela sua divina providência e sua soberana sabedoria, e seu soberano poder, e sua soberana misericórdia, aprove a ele restaurá-lo e trazê-lo à vida para que ele pudesse testemunhar desse grande poder. Ele vive hoje, está bem, está se alimentando, porque nele foi a ação do Espírito Santo. Tem uma palavra lá em Josué capítulo 24, versos 15, que que Josué mostra, né, aos homens a que eles deviam seguir e buscar. As pessoas que criam em outros deuses, que seguiam paganismo, religiões pagãs, que acreditavam nessas doutrinas falsas. E aí Josué chama a atenção daquele povo e diz: vocês que querem seguir, que servem ao Deus dos amorreus, a esses deuses pagãos, escolhe hoje a quem vos servirdes. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse: se vocês quiserem seguir esses deuses, pode seguir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse Senhor é esse Deus que eu estou testemunhando aqui. É o Altíssimo, é o Deus único e verdadeiro. Portanto, não se engane, não se iluda com falsas doutrinas, não se iluda com falsos ensinamentos. Há um evangelho que é pregado no mundo inteiro, é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a única verdade, a verdade infalível, incontestável. Portanto, que nós possamos, através dessas situações, colocar nossa confiança cada vez mais nesse Deus verdadeiro, porque Deus permite que isso aconteça com um propósito de que você que tem fé, essa fé seja aumentada e avivada. Você que tem pouca fé, ela venha crescer e se fortalecer. E ela venha ser avivada com esses sinais, esses acontecimentos, ele mostrando que ele está presente e que ele não abandona ninguém. Que a vontade dele que todo mundo venha ser salvo e chegue todos ao pleno conhecimento da verdade. Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo, nós nos alegramos, nós nos regozijamos nele, na graça do seu poder, porque nós testemunhamos dessa grande alegria, deste poder de Deus, desse poder sobrenatural do Senhor, que cura, que liberta, que transforma e salva. Crê nesse Deus verdadeiro, vale a pena buscá-lo, vale a pena servi-lo, vale a pena clamar e confiar, entregar sua vida. Você que não confessou o Senhor Jesus ainda, você que ainda não fez uma confissão pública do nome de Jesus, você que ainda reluta em seus pensamentos, em uma relutância dentro de você, em uma confusão e ainda não se rendeu, ainda não resolveu confessar o nome do Senhor Jesus. Confessa o nome de Jesus, recebe Ele como Senhor de sua vida, como seu Salvador único e pessoal. Somos pecadores, mas Ele tem tido misericórdia de nós, tem nos dado chance, oportunidade para buscar Ele todos os nossos dias. Para a glória de Deus, o testemunho, o Paulo Alves recebeu um grande milagre, uma grande cura, uma cura extraordinária, sobrenatural. Isso para que o nome de Deus seja glorificado, também através dessa ação da vida dele, como foi lá em Lázaro, naquele túmulo, ele foi glorificado e foi conhecido entre aqueles, muito mais conhecido. Hoje, eu testemunho isso, essa situação em nome de Jesus, esse milagre em nome de Jesus, para que você saiba que Deus é Deus, Ele está presente e a última palavra vem dele. E quando você crê nele, você não se confunde. Porque em minhas orações eu dizia comigo em minhas orações: aquele em que eu tenho crido não me confunde. Eu não estou confundido quando eu sinto que meu irmão vai sair dessa situação. E nós clamando de madrugada, e nós clamando, muitas vezes eu trabalho à noite, clamando de madrugada, clamando de dia, buscando a presença do Altíssimo, mas pessoas, um grupo de pessoas se levantaram para orar, para clamar, para invocar o nome do Senhor. Uma corrente de oração foi levantada e Deus ouviu o clamor do povo. Então eu quero dizer a você que Deus permite essas coisas acontecer, para que eu e você, para que todos nós creiamos que vale a pena confiar nele, que ele é a única solução, que não tem esse A ou B ou C, ele é a única solução. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
a verdade incontestável, a vida infalível e a verdade que não falha. Ele é o único caminho certo, verdadeiro e fiel pelo qual você tem acesso ao Pai por meio do seu Filho Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. A Deus seja a honra, a Deus seja o louvor, a Deus seja a glória em seu Filho Jesus Cristo, por meio do seu Filho Jesus, a glória devido ao seu santo nome, em nome de Jesus, glória a Deus, agora e para sempre. Amém, e assim seja.